Vamos ler um texto bíblico que se encontra na Ata dos Apóstolos, no capítulo 12, versículo 1 a seguir. A epígrafe, ou o título, como queira dizer, é a seguinte: Herodes manda matar Tiago. Ponto. Pedro é livrado da prisão, a morte de Herodes. É a epígrafe. Capítulo 12, a partir do versículo 1, que diz assim: Porque naquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e era os dias dos Ármos. Havendo prendido, encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados, para que guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Quando Herodes estava para fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias aos guardas, ligado com duas cadeias. E os guardas diante da porta guardavam na prisão. E eis que sobreveio um anjo do Senhor, resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, e despertou dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Cinge-te, ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. E disse-lhe mais: Lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo, o seguiu. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se abriu por si mesma. E tendo saído, percorreu uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Eu quero falar com base nisso. Primeiro, 2 coisas de extrema importância na vida do cristão. A oração. Orar nada mais é do que conversar com Deus. Uma oração é uma conversa franca com Deus. E essa conversa, o retorno dela, a receptividade, o retorno dela, os frutos dela, depende do relacionamento de quem está conversando. É como aquela pessoa que às vezes precisa de algo importante na vida, mas o dinheiro que ele tem não consegue, mesmo com muito dinheiro, ele não consegue. Mas ele tem um amigo que é amigo pessoal de alguém. E ele vai e conversa com alguém. Então o crédito daquele amigo dá a resposta para ele. Então o retorno de uma resposta, de uma oração diante de Deus, se dá de acordo com o relacionamento do homem com Deus. Então a resposta está ligada diretamente a esse relacionamento pessoal entre Deus e o homem. Esse laço de amizade. E diz a Bíblia que Herodes havia matado a Tiago, irmão de João. E isso agradou o povo. E ele resolveu também mandar prender a Pedro. Certeza que ele ia matar. Porque a Bíblia diz que era a época dos pães ázimos, a época da Páscoa. E eles disseram: vamos deixar passar a Páscoa. Assim que passar a Páscoa, nós vamos apresentá-lo, Pedro. Certamente eles iam matá-lo. Mas Deus deixou tudo acontecer.
os dias das festanças, os dias todos, mas quando acabou a Páscoa, no dia que era para apresentar Pedro, o anjo fez uma visita a Pedro. Mas o que me chama a atenção é que a Bíblia diz que a igreja estava em contínua oração. Pedro preso e a igreja orando. Mas não é disso que eu quero falar. Eu quero falar que para que não houvesse corrupção entre os militares, eles dividiram os soldados, 16 soldados, em 4 grupos de 4. Entendeu? Para que não houvesse corrupção. Porque mesmo que corrompesse um, corrompesse mais, já havia os outros 3 grupos. Então, botaram 16 soldados divididos em 4 grupos diferentes, separados um do outro, dentro daquela guarda, para não deixar de força nenhuma que Pedro saísse. Engano. Como as pessoas se enganam com Deus? Porque Deus é o Senhor de todas as coisas, pode todas as coisas. Quando tudo parece não ter uma saída, Jesus cria a saída. E eu não sei que tamanho era a confiança de Pedro, pois mesmo sabendo que no outro dia estaria entregue àquela multidão, ou talvez fosse morto, a Bíblia diz que Pedro estava dormindo. Não sei como uma pessoa consegue dormir. É muita confiança em Deus. E o anjo toca nele, as cadeias das mãos caem dos pés. E Pedro pensa que está apenas sonhando, está tendo uma visão. E o anjo manda, levanta, cinge a sandália nos pés, pega a tua capa e segue-me. E Pedro seguiu aquele anjo. Pedro seguiu o anjo. E de repente, passaram pelos soldados todos, 16 soldados em 4 grupos diferentes. Passou e nenhum dos 16 soldados perceberam Pedro passando por eles. O portão que dá para a rua, a Bíblia diz que abriu sozinho. E Pedro caminha com aquele anjo, e quando chegou na primeira rua, a Bíblia diz que o anjo desapareceu. Irmãos, qual é a lição? Eu já dei até um estudo uma vez sobre isso, fiz algumas citações, mas hoje serei sucinto. Qual é a lição que nós tiramos com isso? Por que o anjo sumiu na primeira rua? Por que o anjo não continuou com Pedro, indo até a casa onde as pessoas estavam orando, onde ele foi, logo em seguida? Nós aprendamos uma coisa. Deus não faz o que você pode. Deus não faz o que você pode. Se você está orando para Deus por uma causa, você precisa fazer tudo o que está diante das suas mãos. Porque Deus vai fazer exatamente aquilo que você não pode. O anjo não precisava mais, para tirar aquelas cadeias de Pedro, só o anjo de Deus. Fazer com as cadeias das mãos, aquelas correntes que estavam nas mãos dos pés, caísse, só Deus. Para passar no meio de 4 grupos, de 4 soldados, 16 soldados, e nenhum deles perceberem, só Deus. Para passar no último passão, depois da última guarda, o portão que dá para a rua, se abrir sozinho, só Deus. Até a primeira rua. Mas daí para lá não precisava mais disso. Pedro saberia muito bem o que fazer. Deus não faz o que está diante das suas mãos para fazer. Não basta apenas orar por uma causa se não tem nenhuma ação. Deitado em berço esplêndido, esperando que a resposta de Deus chegue até você, sem que você mova uma palha. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Deus só faz o que você não pode. Tudo que está diante das tuas mãos, faça-o. Todos os recursos disponíveis, use-o. Quando se esgotar tudo, o Senhor diz, agora é a minha vez.
Mas o Senhor só vai fazer alguma coisa na sua vida, mesmo que você ore, mesmo que você clame. Quando você tomar uma decisão, quando você se levantar desse sono da indolência, quando você se despertar, Deus poderia ter falado com o profeta Elias lá na caverna, lá dentro da caverna, porque ele é Deus. Mas a Bíblia diz que teve fogo, mas Deus não estava no fogo. Teve um terremoto, não estava no terremoto. Teve um vendaval, não estava. Mas depois diz com uma voz mansa e delicada, diz: Elias, o que está fazendo aí? Deus poderia ter falado com ele na caverna, mas não falou. Deus diz assim: sai para fora, que eu quero falar contigo. Enquanto você estiver dentro da caverna apenas orando, Deus não vai falar com você. Saia da caverna. Faça tudo o que tem que fazer. Aproveite as oportunidades que às vezes elas são como um cometa. Se Jacó não se agarra com aquele anjo naquela madrugada difícil, porque a sua família estava lá na frente. Ele não sabia qual seria a reação do seu irmão depois de ser usurpado. Ele não sabia. Ele não sabia como era que Esaú ia reagir. E ele foi, mandou a família ir à frente e foi para aquele vale a sós com Deus. E o próprio a teofania, o próprio Deus aparece. Quando ele percebe o anjo, a Bíblia diz que ele se agarrou. E não foi uma hora, não. A Bíblia diz que foi a noite toda. E o dia clareando, e o anjo disse: me solte, porque o dia já vem clareando. E Jacó diz: não vou te soltar enquanto não me abençoar. O anjo pega uma espada, corta uma das artérias, ou melhor, um tendão do joelho de Jacó. E Jacó, mesmo ferido, disse: não vou te soltar enquanto não me abençoares. E o anjo pergunta: qual é o teu nome? Ele disse: Jacó, que quer dizer trapaceiro, enganador, usurpador. E o anjo disse: a partir de hoje serás Israel. E Jacó soltou ele. Faça, você quer as coisas, você quer uma bênção na sua vida. Não basta apenas orar. Deus não vai fazer o que você pode. Deus poderia ter, o Espírito do Senhor poderia ter continuado com Pedro a vida toda. Não! Estava com Pedro quando Pedro não podia caminhar sozinho. E assim não é diferente para conosco. Antes de reclamar de Deus que a resposta não vem, dá uma vasculhada dentro de si mesmo. Faça uma retrospectiva da sua vida. Faça uma introspectiva. Mergulhe dentro de você. E veja se você está fazendo tudo o que pode. Depois que você fazer tudo o que pode, cobre do Senhor Jesus, que eu tenho certeza que Ele vai te responder. Lembre-se, o Senhor não faz aquilo que você pode fazer. Boa tarde.